Então é uma alegria muito grande, irmãos. Vou remir o tempo aqui com vocês, porque nós estamos aqui numa noite onde vamos ministrar e entregar aquilo que o Senhor tem nos confiado e temos recebido do Senhor, mas por uma turma, creio que mais madura, né? Aqui temos líderes, temos liderados também, não é isso? Temos missionários, temos pastores e temos, com certeza, chamados também, né, para cumprir também um propósito, o qual Deus vocaciona e envia para cumprir um desígnio, né? A missão de todos nós é uma só, não é nossa. A missão é do Pai. A missão do Pai em nós é nos transformar em Cristo, imagem e semelhança de Cristo. Nós só podemos fazer alguma coisa ou produzir algum fruto se formos um corpo, o corpo de Cristo. Né? Não há nada fora do corpo que se faça que seja para a glória de Deus. Né? Fora do corpo é vanglória. Então a cabeça é Cristo. Cristo só tem um corpo. E eu e você estamos nesse corpo. Então somos uma pessoa só. Então o nosso Pai só tem um filho, Cristo. E em toda a palavra, o contexto, nós vamos ver o que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é formar Cristo em nós. Né? Jesus, ele foi o Cristo de Deus. Jesus só foi o nosso Salvador porque ele não se salvou. Ele entregou a si mesmo. E isso é ser Cristo. Cristo é a oferta do Pai para este mundo. Cristo é abrir mão dos seus direitos e partilhar direitos com quem não tem direito algum. Foi isso que Cristo fez. Cristo partilhou direitos com quem não merecia, eu e você. O chamado, o padrão, é um só. Até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à maturidade de varão perfeito. Cristo. Estamos sendo transformados com uma imagem no espelho, pelo Espírito Santo, de glória em glória. Né? Não de culto em culto, mas na revelação de quem Deus é. Então, nesta revelação de quem Deus é, e quem Deus é? Pai. Nesta revelação da paternidade dele, é que Cristo está sendo formado em nós. Nos tornando filhos à sua imagem e semelhança. Se você entendeu o Evangelho de uma outra forma, você entendeu o Evangelho errado. Evangelho não é para te levar para o céu. O céu não é o nosso destino, igreja. O céu é a nossa cidade, onde tudo começou. É para lá que estamos voltando. Nós somos cidadãos de onde? Do céu. Então, o nosso destino aqui não é um lugar. O nosso destino aqui, enquanto vivermos, é Cristo. É uma pessoa. Cristo é o padrão. Deus não vai baixar o padrão do Evangelho para nenhum de nós. O nosso Deus é santo e Ele nos ordena que sejamos santos. E essa santidade só podemos alcançá-la pela graça. Porque por nós mesmos é impossível, porque não há ninguém bom aqui. Nenhum de nós aqui. Não há ficha limpa aqui dentro. Todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós pecamos porque nós somos pecadores. Mas os nascidos de Deus têm que ter consciência de uma coisa: não pecam deliberadamente. O pecado é acidental. Então nós vamos tratar o assunto da liderança hoje, né, nesse contexto que nós estamos vivendo de igreja, né, uma igreja volumosa. A igreja brasileira se tornou uma igreja muito volumosa e irrelevante. E aí nós temos falhado muito como igreja. Nós não temos manifestado a cultura do reino no Brasil.
A visão que se tem de evangélicos lá fora é uma visão muito distorcida, muito aquém de quem o nosso Senhor, o propósito do nosso Pai, nos chamou para sermos. Amém? Por eu ser uma mulher, né, e eu tenho até dificuldade de ouvir mulher pregar. O evangelho não é rosa, meninas. Viu? O evangelho não é rosa. Também não é azul. Então, eu tenho aprendido que uma teologia forte produz mulheres fortes. Uma teologia forte produz homens fortes. Uma teologia forte produz jovens fortes, adolescentes fortes, famílias fortes. Não tem um evangelho para adolescente, um evangelho para jovem, um evangelho para mulher, um evangelho para homem. Não existe isso, queridos. O evangelho é um só e nos chama para a renúncia. Né? A base do evangelho é servir a Deus no outro. Cumpriu a lei quem amou o próximo. É a essência do evangelho. A base do reino de Deus são as relações. É o relacionamento. A vida eterna está atrelada ao amor ao próximo. E foi essa mensagem que nós trouxemos ontem, na Nova Aliança. Quem estava lá ontem? Pois é. E isso na prática é bem difícil. Lembra da senha lá, da irmã lá do correio? Quer dizer, na prática, nós somos provados todos os dias. Todos os dias. A abrir mão dos direitos ou partilhar direitos com quem não tem direito algum. Que a justiça de Deus é essa. É diferente da justiça do homem. Até mesmo, isso tem a ver com a liderança. Se eu não entender a essência do evangelho, que é o altar de Deus está na vida do outro, eu nunca vou conseguir liderar da forma que o Senhor quer que eu lidere. Eu e Aras temos experiências como líderes, temos experiências de sermos liderados. Já fomos liderados por líderes hostis, que não entendiam o evangelho, mas que gostavam do poder e do status. Mas também já fomos liderados por líderes que amam o evangelho de Cristo, e a liderança se torna suave, se torna bem mais fácil, de cumprir com aquilo que nos é delegado. Então, e a palavra de Deus nos dá toda a direção que precisamos para que possamos cumprir a nossa missão no Senhor. Mas eu estou vendo aqui muitos casais. E não tem como falar de liderança, não tem como falar de um corpo que funciona no centro da vontade de Deus, sem trazer a família junto. Porque não há saúde numa liderança cuja família está se desintegrando. Eu tenho aprendido isso na prática, eu e Ares, nós vamos trazer muitas coisas para vocês, naquilo que o Espírito... A vantagem de não conhecer a igreja é essa. Viu, irmãos? Não conheço vocês, viu, pastor? E a Denise já sabe que de todas as igrejas que pregamos, nada poderíamos saber, para que a gente pudesse ficar à vontade. Então, queridos, uma coisa que já você pode estar testando no seu coração e provando no seu coração, é aquilo que vier para a sua vida como um fogo, porque o Espírito Santo é um fogo consumidor, ele queima. Então, onde queimar, no cose folha de figueira, não, a tendência nossa é fazer isso, é nos esconder da verdade. E o religioso ele tem um problema muito grande com a verdade. O religioso é um orgulhoso vacinado contra o arrependimento. Ele não vê onde ele erra, ele não erra. Então, cuidado quando você receber algo que é para você, Deus trazer para você algo que você não vê. Mas a palavra faz isso, ela coloca o espelho na nossa frente. Ela é uma espada viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois fios, ela cumpre o seu propósito. Pastora Dênia, prazer. Ela cumpre o seu propósito. Ela vai cortar tanto para salvação quanto para juízo da sua vida. Ela não volta vazia. Mas ela é apta. Ela vai até a divisão de espírito e alma, junto e medula. Apta para discernir
todos os seus pensamentos, as intenções do seu coração. Talvez você tenha uma intenção do seu coração aí camuflada, mas é uma motivação errada dentro da sua liderança ou dentro do seu serviço ao Senhor. Eu já fiz muitas coisas para Deus, queridos, com boa intenção, mas que Deus não mandou fazer. Eu já vivi muitos paradoxos dentro do serviço. E demorei muito para ver. Se o Espírito Santo te trazer algo hoje, deixa-se ser tratado. Salmo 34, 5. Contemplai-o, e sereis iluminados. Quanto mais nós contemplamos Cristo, o Espírito da verdade, mais luz incide sobre nós. Quanto mais luz incide sobre nós, mais imperfeições nós vamos vendo em nós. Nós não podemos nos auto-sabotar, irmãos. Nós não somos bons, nós somos maus. Alguns textos que vieram à luz depois para a nossa vida, que eu gosto de compartilhar com a igreja, são depósitos para nós, que nos desconstrói, porque o Deus de cura, Ele faz isso, Ele desconstrói, para fazer de novo. O vaso quebra. Só que Ele não desiste do vaso, Ele vai fazer de novo. Ainda bem que a gente é de barro. Ainda bem que somos de barro. Porque a intenção do nosso papai é colocar um tesouro dentro de nós, que é o Evangelho de Cristo Jesus. É só com esse Evangelho de Cristo Jesus é que nós podemos passar por tudo que tivermos que passar e vencermos. Atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados. Só com o tesouro de Cristo em nós, para dar conta. Só com o Espírito Santo, só com o Evangelho da verdade, só com o Espírito da verdade. Sabe por quê, amados? Jesus falou que é o seguinte: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é treva. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso. A tendência nossa, normalmente, é pensar que olhos bons são pessoas boas, pessoas piedosas, pessoas generosas. Então, tudo nessa pessoa é luz. Olhos maus, pessoas cruéis, pessoas ímpias, pessoas maldosas. Então, tudo que essa pessoa fizer é tenebroso. Mas eu não tenho base bíblica para entender assim. Mas a nossa inclinação é essa, de pensar que é isso. Então vamos lá para o começo. O pecado que começou em Adão teve um custo terrível em nós. Com o pecado veio todo tipo de dor para a nossa vida. E corrompeu toda a nossa alma. O que é a alma, queridos? A alma é você. A alma é o que eu penso, os meus afetos e a minha conduta, a minha vontade. Essa é a alma. A alma é você. Por isso que a alma é eterna. A alma foi toda corrompida pelo pecado. O preço foi altíssimo. O custo do pecado foi devastador. Romanos 7, Paulo fala que o pecado é excessivamente maligno. Ele foi enxada que abriu a nossa sepultura e nos separou de Deus. Nos separou do Pai. O Pai que planejou desde o começo ter uma família de muitos filhos. E abriu a sua trindade para partilhar o seu espírito, para que tivéssemos a mesma natureza e a mesma essência. Foi tudo isso que o Pai nos deu. E colocou o homem lá, a mulher, o casal, num jardim perfeito, deu tudo para eles.
O alimento veio antes da fome. O relacionamento de Adão com Deus não era de necessidade, porque não havia necessidade. O relacionamento era por amor, por amor. Só que Adão não trocou Deus pela serpente. Adão trocou Deus por ele mesmo, pelo ventre dele. E hoje a coisa mais difícil de morrer em nós é isso. O orgulho, a autonomia, o desejo ainda de querer controlar as nossas vidas. Foi isso que Adão fez. Pelo ventre dele, a idolatria do coração dele em querer ter independência de Deus. Satanás mentiu que ao comer do fruto, ele seria como Deus. E qual é o nosso maior problema hoje para servir o Senhor? Para morrer realmente e nos entregar totalmente ao Senhor? Porque nós queremos o controle da nossa vida. Nós ainda queremos decidir e fazer as nossas escolhas. Nós ainda buscamos a Deus para cumprir os nossos sonhos, para realizar nossas vontades. Nós ainda pensamos que a fé é para mover Deus, para buscar de Deus o poder dele, para que o poder dele venha e resolva os nossos problemas. Essa é a nossa natureza. Foi isso que o pecado fez em nós. A natureza adâmica que está aqui dentro. A fé, querida, é para nos mover para ele, para buscar dele o poder dele, para cumprir a vontade dele. A fé é para nos transformar. A graça que nos salvou. A fé não é mais para nos fazer safar dos nossos problemas. A fé não é mais para nós. A fé é para o outro. A fé é para que o outro veja Cristo na minha vida. É a parte mais difícil do Evangelho, por causa de tanta contaminação e fortalezas na mente, queridos, por causa do humanismo que nós estamos lidando com ele, esse humanismo que entrou no século XIX. Os Estados Unidos foi a nação que mais disseminou falso evangelho. Hoje, os Estados Unidos é uma nação anticristã. Nós somos uma nação pós-cristã. A situação da igreja brasileira é gravíssima. Nós temos rodados por todo o Brasil. Nós trazemos um balanço devastador. Nós estamos sob um juízo de Deus que é a cegueira espiritual, pastores. Muitos não conseguem ver a verdade do Evangelho mais. Muitos não conseguem entender que não é sobre ele. Não é sobre nós, igreja. Nunca foi sobre nós. É sobre Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu não liderar, se eu não cumprir o meu chamado, a vocação que o Senhor nos deu, com essa essência, com essa natureza de Cristo, com essa mente de Cristo, é um desastre, queridos. O fim não é para a glória de Deus, é vanglória. E machuca, traz dor. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não acrescenta dores. Então, a alma ficou totalmente corrompida. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa vontade, a nossa conduta, tudo foi corrompido pelo pecado. Os olhos maus são nossos olhos. Eu posso estar fazendo alguma coisa lícita, eu posso estar fazendo tudo certo, mas se eu não estiver fazendo em Cristo, para Cristo, as minhas obras são pode ser obras de justiça, mas são trapos de imundícia, porque não vão trazer glória para Deus, não vai trazer a cultura do reino de Deus, não vai revelar a glória, não vai revelar o Filho, não vai revelar o amor dele para o outro. Tudo vai terminar em mim. Muitas coisas que fazemos, boas, o bem que muitas vezes fazemos, se não estivermos em Cristo, a motivação foi contaminada. Ela é contaminada porque estes somos nós. Fazemos muitas vezes por conveniência, fazemos muitas vezes alguma coisa boa, até para Deus, esperando alguma coisa em troca. O direito pelo serviço prestado.
Um evangelho que nos ensinou que nós temos crédito com Deus. Que pelo muito serviço, com a fé que agrada a Ele, de muito esforço, no final do culto, Deus vem e nos agrada com aquilo que nós estamos querendo. Estamos totalmente corrompidos, queridos. Então, o que são os olhos maus? Que todo o corpo é trevas. É quando a Maristela pensa, é quando a Maristela sente e é quando a Maristela faz. Pode ter a aparência do bem, mas a raiz é podre. A raiz é podre. No final, a minha motivação vai ser denunciada. Só que nós não queremos ver isso. Quanto mais religiosos nos tornamos, mais vacinados contra o arrependimento nós vamos também tendo. Quanto mais religiosos, mais aprovados nós vamos ficando. Mas nós mesmos vamos nos aprovando diante de Deus. Querido, o jovem rico tinha uma fé ortodoxa. Ele cumpriu a lei moral. Não bebia, não fumava, não traía, não dava mau testemunho, honrava pai e mãe. O que aconteceu com ele? Foi reprovado. Ele não era salvo. Ele era um religioso. A motivação do coração dele estava nele mesmo. Porque Jesus tocou na ferida. Entendeu mesmo o evangelho? Então vende tudo que você tem. Dá aos pobres e me siga. Jesus não está ensinando aqui que todo mundo que é rico tem que vender tudo que tem e dar aos pobres. Não é isso. Jesus está fazendo o que o Espírito Santo faz em nós através da palavra. Incide uma luz naquilo que está escondido de nós mesmos. Essa luz foi no coração daquele jovem para mostrar para ele que o Deus dele não era o Deus da Bíblia. Era o dinheiro. O ídolo dele era o dinheiro. Qualquer coisa tem potencial para tornar um ídolo no seu coração. Seu ministério, sua liderança, sua função, seu casamento, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus bens, sua faculdade, seu sonho, seu projeto, sua saúde, seu milagre. Qualquer coisa tem potencial para substituir Deus. Basta você colocar nesta coisa ou nesta pessoa a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua satisfação, a sua segurança, a sua alegria. Se tudo isso que você está colocando está indo bem, você está feliz. Mas se acontece alguma coisa com aquilo ali ou com alguém, aí você se abate. Ele é seu ídolo. Tira a liderança de alguém. Se for uma idolatria, essa pessoa vai gritar, pastor. Vai ficar desesperada. Igual um dia eu fiquei. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, querido. Uma liderança no centro da vontade de Deus vai partir de uma essência só, o amor. Tudo é o amor, é o amor, é o amor. Nada em troca, mas por amor. E outra coisa, se nós não operarmos em unidade, se nós não entendermos que somos um só, Deus só tem um filho. Todos nós somos um corpo, Ele só tem um filho. Somos todos um em Cristo Jesus. Nesta unidade que o nosso Deus vai ordenar a bênção e a vida, a saúde e a alegria. Se o corpo estiver doente, porque a mão quer fazer o papel do pé, a perna quer fazer o papel do braço, Deus não ordena a vida e nem a bênção. Não há saúde no corpo. Nós temos lidado, irmãos, com muitos lugares que nós temos ido, com oportunidades de ficar, e muitas vezes 3 dias no acampamento, por exemplo. Quando nós vamos para o aconselhamento, nós temos visto uma liderança adoecida, pastor.
adoecida. E não sabem por quê. E como eu descobri na minha vida o que era que me tornava tão adoecida na liderança e adoecia toda a minha família, então eu tenho passado isso. E vou passar isso para vocês. Pecado, queridos, não é só fazer alguma coisa errada. Pecado não são só obras da carne. Pecado não é só cometer um delito moral. Pecado é fazer qualquer coisa fora do centro, do propósito, do tempo e da vontade de Deus. Se a sua devoção a Deus não está transformando os seus relacionamentos, que é a base do reino, que é a base da saúde no corpo, se a sua devoção a Deus não está transformando seus relacionamentos, para o que você está fazendo. E reveja o que você está fazendo. Porque quando nós fazemos algo realmente vocacionados por Deus para fazer, não traz dor. A família não desintegra. É simples assim, queridos. Nosso Deus não é Deus de confusão. Eu quero trabalhar com vocês na pessoa do apóstolo Paulo. Que ele falou para sermos imitadores dele, como ele foi de Cristo. Então, dentro do tema de vocês, pode continuar em Atos mesmo, nós vamos trabalhar em Atos. E vocês vão abrir Atos 20, a partir do 17. Mas o tema de vocês é muito interessante o que fala aqui, ó. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificadas. Eles entendiam a unidade. Eles entendiam esse amor. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Não era uma igreja que crescia de volume. Não era uma igreja se tornando volumosa. Quando algo se multiplica, multiplica-se pelo mesmo. A mesma essência, a mesma natureza, a mesma identidade. É esse que é o crescimento que o Espírito Santo ordena quando é Ele que está à frente. Quando é Ele que está no centro. Uma multiplicação de filhos. E não uma igreja volumosa. Nós estamos no Brasil, nós conseguimos tirar do Egito e trazer para a igreja. Mas a gente não consegue tirar o Egito da cabeça das pessoas. Moisés conseguiu tirar aquele povo de uma escravidão de 400 anos. Levou eles para o deserto. Mas eles não conseguiram possuir a terra. Porque a escravidão estava aqui dentro ainda. Nós estamos debaixo de uma escravidão de muitos anos, queridos. De um evangelho que contaminou praticamente todos nós. Quando eu falo que o humanismo entrou no século XIX, ele foi devastador, queridos. Foi nesse momento que o homem passou a estar no centro de todas as coisas. Ele foi entronizado e Deus destronado. As pregações começaram a convergir para o homem, as músicas foi para o homem, o culto é para o homem, o culto é para a personalidade. E esse comércio foi cada vez crescendo mais, uma prostituição espiritual muito grande. Foi aonde nós nos perdemos. Porque o que essa filosofia ensina? Esse postulado filosófico. Que tudo o fim de todas as coisas é para a sua felicidade. Que tudo tem que convergir na vida para a sua felicidade. É para o seu bem, é para a sua satisfação pessoal. Querido, isso é hedonismo. Foi isso que Adão fez. Adão virou as costas para Deus porque ele colocou todo o fim nele mesmo. No ventre dele. Ele quis ser o Deus dele. É isso que o evangelho humanista está fazendo nesse país. Fez nos Estados Unidos, acabou com a Europa. E nós estamos caminhando
para uma decadência, um extermínio. As mensagens são motivacionais. O coach evangélico dentro da igreja é um desastre, é um maligno, é algo maligno. O diabo é humanista, queridos. Ele é totalmente humanista. Ele entende as coisas dos homens. Ele sabe muito bem como nos manipular. Então há muita feitiçaria na igreja brasileira. Manipulação de poder. Estamos nos esquecendo de quem nós somos. Nossos olhos são maus. E os olhos é a mente. É a mente. A mente é a candeia do nosso corpo, da nossa vida. Tudo começa aqui. As fortalezas estão aqui. Os sofismas estão aqui. O que é sofisma? Eu acreditar num evangelho que não é bíblico. É outro evangelho. Que não me leva para Cristo, mas me leva para mim mesma. Para realizar os meus sonhos, para me dar o milagre que eu quero, para me fazer ter expectativa que amanhã a vitória vai vir, a conquista vai chegar. Um evangelho que adoeceu uma nação inteira. Os olhos bons é a mente de Cristo. Quando é a mente de Cristo, querida. Quando não é a mente da Maristela, quando não é a mente do Ariston, mas é a mente de Cristo, os afetos, os sentimentos são dele. A conduta, a vontade é dele. Depois que eu aprendi isso, todos os dias, eu entendi o que é despojar do velho homem e revestir do novo. É aqui, ó. É uma renovação todos os dias. É deixar de fazer o mal e colocar o bem no lugar. Eu só posso vencer o mal na minha vida, não é deixando de fazer, é colocando o bem no lugar. O que Paulo fala? Aquele que mentia, não mente mais. Mas fale a verdade um com o outro. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para com as suas próprias mãos ter com que repartir com aqueles que têm necessidade. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, é tudo que você vai pensar, sentir e fazer, averiguar de onde está vindo essa motivação. Vem de uma mente de Cristo? Ou vem da sua mente? Os seus olhos são maus. Os nossos olhos são maus. Todo o corpo é tenebroso. E isso compromete toda a igreja. Compromete toda a família. Só com essa palavra aqui, se ela entrar no teu coração e não só arranhar a sua consciência, mas ela entrar no teu coração, você vai se tornar o líder que Deus tem para você ser. Você vai se tornar o marido que Deus quer que você seja, a esposa que Deus quer que você seja, a mãe e o pai que Deus quer que você seja, o filho e a filha que Deus quer que você seja, o patrão que Deus quer que você seja, o empregado que Deus quer que você seja. É disso que o mundo está precisando, é de Cristo em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo está aqui, no capítulo 20, num momento muito difícil para ele, um momento muito triste, onde ele vai se despedir da igreja de Éfeso. Ele foi pastor 3 anos nessa igreja. Ele chegou em Éfeso, amados. Éfeso não tinha ninguém pregando o evangelho lá, não. Pelo contrário, havia muita bruxaria, muita magia negra, muita feitiçaria. Havia um templo da deusa Diana naquele lugar. Havia um comércio monstruoso que vendia muitas imagens, muitos nichos. Quando Paulo chegou pregando o evangelho de Cristo, uma pessoa só, gente, uma cidade de 300 mil habitantes, capital da Ásia. Capital da Ásia. Fez o evangelho naquele lugar transformar aquela cidade. Houve um avivamento em Éfeso. Muita gente se converteu. A palavra entrou. E quando a palavra entrou,
muitos foram para a praça levando seus livros de feitiçaria, seus livros de ocultismo, seus materiais de bruxaria, e foram depositando na praça e colocando fogo. A palavra fala que ali tinha uma fortuna queimando. Eles converteram. E a Bíblia fala, só de Éfeso é mencionado algo que nas outras cidades não é mencionado. Que em Éfeso houve milagres extraordinários. Realmente, o reino foi manifestado ali. Houve conversão. Houve arrependimento. Uma igreja nasceu ali, avivada. Uma igreja cheia de milagres, de sinais, de prodígios, e que amava o Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos a nação que mais cresce em número de evangélicos. Nós somos a nação mais volumosa em termos de evangélicos. Mas não há uma nação como a nossa, onde se mata mais mulher, aqui se mata mais mulheres, aqui o tráfico de crianças é o maior que existe, aqui a causa de mortes violentas em jovens é o maior do mundo. Nós somos o país mais corrupto do mundo. E nós somos o primeiro do mundo campeão em ansiedade. Que evangelho é esse, queridos? Isso não é multiplicação. Isso é volume. Volume de gente que não nasceu de novo. Que não se converteu. Eu estava conversando com a Osana, e assim, meu coração queima, sabe, Osana? Porque meu chamado de missões foi aos 12 anos de idade. E eu sonhei, a gente hospedava o Jocumeiro lá em casa. Né, da igreja que vinha para fazer teatro e fazer um trabalho evangelístico. Então eu sonhei, eu me preparei, eu sonhava com a Jocum, e eu comecei a buscar qual país que eu ia. Aí veio um país que eu abracei, que é a Albânia, é o país mais pobre da Europa. Eu sonhei muito com isso. Né, meu livro eu trago muitas experiências dolorosas, porque na adolescência, mesmo convertendo aos 10 anos, tendo uma vida espiritual genuína no primeiro amor, tudo se perdeu na adolescência. Houve uma perda de identidade com Cristo muito grande na minha adolescência. Então, dentro do livro No Vale de Baca, tem um livro dentro, que é o Vale da Adolescência. E Deus me ordenou trazer tudo. Foi onde também, pouco tempo depois, eu me casei com 17 anos de idade, um casamento sofrido, sem o Senhor. Gente, construir sem o projeto é loucura, é estupidez. E construir um casamento no chão, sem alicerce, sem base nenhuma, sem Cristo. E conhecendo Cristo, conhecendo a verdade, eu virei as costas. Quase 4 anos esse casamento, amados. Eu coloquei nesse marido toda a minha confiança, toda a minha segurança. Ele se tornou meu Deus. Eu só descobri isso depois que eu pedi a Deus para salvar ele, só que a luz mais próxima dele deveria ser eu. Sou eu que tenho que revelar Cristo para o outro. A gente quer que o milagre rasgue o teto e salve o outro lá na casa da gente, né? Nós somos tão maus que a motivação até para orar para Deus salvar alguém, não é para que o outro seja salvo, não. É para você ter uma vida menos sofrida. Seja sincero, gente. A gente não está pensando no outro nem para orar. Se a mente não for de Cristo, até a oração, ela é uma ofensa a Deus. Quantas pessoas estão orando para os seus cônjuges, para os seus filhos, porque não conseguem dormir direito, porque não tem uma noite de qualidade, porque está sofrendo muito. Mas não está pedindo a Deus para transformar a vida dele, para ele ser um missionário, para ele ser um homem, uma mulher que vai entregar a vida e tudo ao reino de Deus, para salvar almas. Não está preocupado com a alma de ninguém. Isso é iniquidade. Estamos cheios de iniquidade. Iniquidade é a nossa justiça. Iniquidade é eu me importar só comigo mesmo. Enquanto formos assim, queridos, com os nossos olhos, tudo na nossa vida vai desintegrar. É construir um chão. E Deus me mostra que eu era uma idólatra. Deus me deu um sonho. O anjo falando comigo, tira o marido de onde você colocou, Maristela. Porque você colocou ele no lugar de Deus na sua vida. Você está em pecado de idolatria. Depois de quase 4 anos, meus olhos foram abertos. Eu voltei para o Senhor. E em 3 meses, meu marido foi salvo.
o fruto do Espírito Santo voltou a operar na minha vida, e aquele marido viu uma outra mulher em casa. Em 3 meses, eu salvou ele. E eu fiquei viúva. Havia um projeto na minha vida. Há um projeto na sua vida. Ainda que você saia fora, e Ele permite, Ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. Então foi isso que eu pensava, Rosana. Eu pensava que eu iria para o campo. Deu tudo errado. E aos 29 anos de idade veio o câncer. Foi aonde o projeto começou. Foi daí que começou o projeto. E eu e As, com o tempo, nós fomos começando a questionar o Senhor. Não questionar, mas o coração entristecer, porque a gente estava cansado de pregar para crente. Talvez pregar para um povo que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, igual a igreja de Éfeso, né? A palavra entra, igual uma flecha. Ah, Jesus, Ele fez isso por mim? Um Deus que se fez homem morreu por mim? Tomou meu lugar para me reconciliar com o Pai? Ah, Deus é meu Pai. Pronto. Agora, crente, irmãos, o que nós temos visto? Para nós não desanimarmos na missão, sabe o que Deus nos mostrou, pastor? Que Ele nos deu um povo não alcançado. Por isso que nós não saímos, Rosana. Porque há um povo não alcançado dentro das igrejas. Então, a cada um o Senhor vocaciona. Deus levou a Rosana, o marido dela, a filha e tantos missionários que estão no campo. Mas se você está aqui, meu querido, você é um missionário também. Você é uma missionária também. Nós não estamos isentos. Nós fazemos parte de uma comissão só. Nós somos um só. A Rosana está lá, mas nós somos um com ela. É um só. Nós temos que sofrer a dor dela. Nós temos que sofrer a dor do outro. Nós somos uma pessoa só. Há um povo não alcançado dentro das igrejas brasileiras, queridos. Há um povo não salvo dentro da igreja brasileira. Por isso que nós estamos vendo o curso das coisas que estão no Brasil. Nós conseguimos tirar do Egito, mas a escravidão continua na mente. Por não conhecer Deus, por não entender o que é a verdadeira fé, que a fé não é para te dar coisas, que a fé é para transformar a sua vida. Sem fé, o pecador é salvo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que não provém da fé é pecado. E o justo viverá da fé. E o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Você pode perder tudo, só não pode perder a fé. A fé é o que te faz conhecer quem Deus é. Fé não é acreditar. Isso é crença. Fé é você conhecer quem Deus é. Ele é seu Pai, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser com a sua vida. Paulo tinha uma fé verdadeira. Vamos acompanhar aqui? Agora, depois de 3 anos, a igreja estruturada em Éfeso, pronta. As 2 cartas que ele escreve para o seu filho espiritual, Timóteo, foi para instruí-lo como pastor, que ele seria pastor dessa igreja. João também, o apóstolo João, lá da ilha de Pátmos, também foi pastor dessa igreja. Muito provavelmente que Maria, a mãe de Jesus, um membro ilustre, estava nessa igreja. Porque quando ele estava na cruz, ele pediu que João cuidasse dela. Então, muito provavelmente que por causa disso que Jesus delegou para João, ele levou Maria com ele. Então, é muito provável que Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus, estava nessa igreja. Uma igreja abençoada por Deus, abençoadora. Agora chegou a hora da despedida. E Paulo nos dá aqui ensinos que são cruciais para a nossa liderança. Cruciais para sermos liderados. Ensinos profundos, princípios, para exercermos a missão do Pai na nossa vida. Todos nós aqui somos missionários. Missão não é opção. Não é uma opção. A missão é a vida do outro. A missão é a vida do outro. Enquanto você se importar só com você mesmo, vai haver fome de amor na sua casa. Jesus disse que quando a iniquidade aumentasse, no fim dos tempos, aumentaria tanto. O que é iniquidade? Eu me importar só com os meus direitos.
No Brasil se mata, mais se mata pelos direitos é aqui. Esse é o evangelho que tem sido ensinado. O evangelho do seu direito, do seu sucesso, do seu poder. Esse é o evangelho que está sendo ensinado, o humanismo. É o evangelho do anticristo. E quanto mais iniquidade no seu coração, mais fome de amor na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Vocês estão percebendo isso? Falta amor. É o que Jesus falou. Aumentando muito a iniquidade, não é impiedade. Mal nós já somos. A iniquidade é aquilo que me faz olhar só para mim mesmo. Adão, natureza adâmica. Nós temos trocado Deus pelo nosso ventre. Por isso que Paulo fala que é um Deus no ventre. O Deus do ventre. Ele tem fome. E quem tem mais interesse em satisfazer e saciar a fome do seu ventre é Satanás. Não é Deus, nosso Pai. E ele começou essa teologia da prosperidade lá no monte. Quando ele falou para Jesus, te dou tudo que você quiser. Tudo. Tudo que um homem pode desejar nessa vida. Em troca de um culto. Só me dá um culto. E como ele tem recebido culto na nossa nação, pastores? Como Satanás tem recebido culto? O que muitos estão chamando de culto, Deus tem chamado de idolatria na nossa nação, queridos. Idolatria por aquilo que eu quero receber. Manipular o Deus que eu quero receber daquilo que esse Deus pode me dar. Nós estamos num pecado grave com o nosso Deus. Pecado de idolatria, de feitiçaria, de prostituição espiritual. Por isso, queridos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Para qualquer coisa que você for fazer na comunidade, na unidade, é necessário nascer de novo. Na sua casa, é necessário nascer de novo. Na sua liderança, é necessário nascer de novo. Não tem outro jeito, queridos. Nós lidamos com pessoas extremamente adoecidas de alma. Muito adoecidas. E quanto mais nós vamos conhecendo a situação da pessoa, são aquelas pessoas que só se importam com ela mesma. Quanto mais você só se importa consigo mesmo, mais doente a sua alma se torna. Porque ela é contrária a tudo que é o evangelho de Cristo. Porque o que é Cristo? O que é ser Cristo? É ser uma oferta. É partilhar direito. É sofrer o dano. É dar outra face. É amar os seus inimigos. É perdoar aqueles que te ofenderam. Amados, não tem outro evangelho. Eu só posso cumprir a missão do Pai na igreja, na minha vida, no meu chamado, se eu entender o evangelho de Cristo. Senão nós estamos brincando de crente. Nós estamos brincando de igreja. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Aqui já começa. O que é a vida de um líder? Vós bem sabeis, desde o dia que eu cheguei aqui, como me portei no meio de vós. Aquela igreja sabia o que o Paulo fazia em público e que Paulo era dentro de casa. Eles sabiam da conduta de Paulo. Eles sabiam de como Paulo comportava. Eles conheciam Paulo. Paulo não tinha nada a esconder de ninguém. Uma liderança só avança se tiver no espírito da verdade. Só há avanço na verdade. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão, unidade, uns com os outros, e com Deus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Queridos, não tem como eu exercer uma liderança, não tem como eu exercer um ministério, se eu não sou quem eu sou dentro de quatro paredes.
Se eu estou me escondendo atrás de um ministério, de uma liderança, de uma função, só para manter isso, mas eu estou com minha vida toda em pecado, pecados ocultos, pecados de estimação, pecados não confessados. Amados, o que Deus tem contra nós não é o pecado não confessado, é o pecado não arrependido. Só há comunhão, só há unidade, só há avanço nessa obra, se andarmos na luz, na verdade. Contemplai-o e sereis iluminados. Salmo 36, 9. Tu és manancial de vida, na tua luz veremos a nossa luz. Somente na luz, somente na verdade, que as nossas obras serão expostas, e assim se começa uma cura. Sou mentiroso. Quanto mais perto da luz, quanto mais perto da verdade, a minha miséria vem à luz. As obras que eu estou escondendo vêm à luz. E não é para você cozer folha de figueira e se esconder atrás de um arbusto, não. É para ser curado. É para ser tratado. Porque nós só podemos ser lavados com a lavagem da água. E que água que é essa? A palavra. Somente pela palavra que nós vamos ser limpos, libertos, sensíveis à voz do Espírito e poder dizer uns aos outros: desde que eu cheguei aqui na nova aliança, vós sabeis como eu tenho me portado, vocês me conhecem, sabe quem eu sou. É só perguntar para a esposa, que ela vai te falar quem que é o marido. Ou perguntar para o filho, pode falar quem são os pais. Queridos, Deus quer nos transformar, é sem máscara, é sem véu. Olha que Paulo fala com a igreja em Corinto. Nós não somos como Moisés, meu Deus. Ele estava falando do maior ministério do Antigo Testamento, o libertador de Israel. E Paulo é ousado, irmãos. Ele não tinha nada a temer, não. Nós não podemos ser como Moisés. Olha isso. Como? Que colocava um véu no rosto. Porque quando Moisés descobriu que a glória era transitória e o rosto ia se apagar, ele gostou. Ele gostou daquele auê, né? Aquele frenesi que a liderança dele estava causando, com aquele rosto iluminado, né? Ali vem um crente, né? Aí quando ele percebeu que a glória era transitória, o que ele fez? Colocou um véu no rosto, para ninguém perceber. Nós não podemos ser como Moisés. Deus quer nos tratar sem véu. Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar os seus olhos, sua mente, te dar a mente dele. Curar a sua vida. Deus tem cura, queridos, para todos os nossos transtornos, para todos os nossos traumas, para todas as nossas feridas. Deus tem cura. Seja quem for que nos tornamos por causa daquilo que vivemos, Deus tem cura. O Evangelho é transformador para nos libertar de toda a escravidão da nossa mente. O que Deus nos deu em Cristo foi o seu Espírito. E o seu Espírito foi entregue a nós lá na cruz. E nos deu por filhos. E podemos chamar agora o nosso Deus de Abá, de papai. Nós saímos debaixo de um jugo de servidão. E agora estamos debaixo do Espírito de adoção. E Paulo fala com os crentes da Galácia: não vos torneis se meter debaixo do jugo de servidão. Vocês são livres. Sois livres. Em Cristo Jesus. Sois livres. Então é sem véu, é sem máscara que vamos sendo transformados. Olhando a imagem, não sejamos como Moisés. Aí ele fala que onde há o Espírito Santo, há liberdade. Liberdade para quê? Para ficarmos sem máscaras. Sem máscaras. Sermos quem somos no espelho. Saber que isso não vai me separar do amor de Deus. Nosso Pai não vai nos desprezar por causa disso que somos.
Sabe por quê? Porque o nosso Pai nos vê como seremos e já somos no coração dele. Filhos, filhas, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nosso Pai nunca vai desistir de nós, queridos. Nunca. Mas entristecemos o Espírito Santo quando nós apagamos o fogo. Apagar o fogo do Espírito em nós é nos esconder e viver esse ciclo doentio na nossa vida, querendo enganar quem? Queremos o ministério a qualquer custo. Queremos a liderança a qualquer preço. O motivo de tantas contendas dentro da igreja, a luta pelo poder, a competição pelo poder. Meu Deus, isso não é igreja. Isso não é igreja do capítulo, do tema desse congresso que se multiplicava pelo Espírito Santo. Se há contenda entre vós, se há amargura entre vós, se perdoem. Porque na falta da unidade, Deus não opera a bênção nem a vida. E você que é líder, seja espiritual, tenha a mente de Cristo, porque na hora que um liderado vier falar mal de alguém para você, encerra ali. Porque isso que a Denise leu é um dos textos que Satanás mais usa contra a nossa vida. Cuidado, para que não sejais privados da graça. Que brotando uma raiz de amargura, só uma raiz, querida, uma palavra que te ofendeu, nós somos tão ofensíveis. Tão ofensíveis, meu Deus. Uma palavra ofendeu, veio amargura, e aquela raiz já é o suficiente para te perturbar, e você vai contaminar os outros ainda. Satanás sabe que essa amargura te priva da graça. O que a gente faz privado da graça, queridos? A graça é tudo que nós temos para viver. Você só pode viver pela graça. Não é, a graça, ela não só te salvou, é ela que vai te transformar. É a graça que vai te santificar. É a graça que o Espírito, através dela, que o Espírito Santo vai fazer a obra dele na sua vida. É pela graça. Não é pelo mérito, pelo serviço prestado, nada disso. Pela sua devoção, nada disso. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que não se gloriem pelas obras, mas sois feitura dele, criados para as boas obras. Ou seja, não são as obras, mas nele nós fomos criados para as boas obras. Essas boas obras fluem de nós naturalmente. Está em nós, somos o que nós somos. Este amor, Romanos 5. Obrigada, Denise. O Espírito Santo foi derramado, derramou amor nos nossos corações. Se somos filhos de Deus, filhos da luz, um corpo só, um só, somos Cristo, nós somos o amor de Deus manifestado ao mundo. Não tem como nos separar deste amor, este amor está em nós. Como podemos apagar este amor? Apagar o fogo desse Espírito que vem para nos confrontar, para nos curar, para nos trazer de volta ao conselho de Deus, à vontade estabelecida. Paulo podia falar isso. Vocês sabem como eu me portei. Vocês conheceram o meu testemunho. E ele continua. Servindo ao Senhor. Como vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor. Aqui já tem um outro princípio, queridos. A gente se perde aqui. A quem você está servindo? Hoje, tudo que eu vou fazer, eu tenho que me perguntar: a quem eu estou servindo? Eu fui escrava de instituição. Eu fui escrava de sistema religioso. Isso aqui é uma igreja. A igreja está aqui dentro. Uma igreja de Cristo aqui dentro. Se você não entender o que é servir a igreja de Cristo, você vai se perder nisso e a instituição, o sistema religioso, vai se tornar maior que a igreja dentro do seu coração. Aí você se perde. É onde vem muitas dores.
aonde vem muitas brigas, aonde muitos casamentos se esfriam. Porque se eu não estiver servindo ao Senhor, mas aquilo que eu estou fazendo, estou servindo a homens, o prejuízo é enorme. Porque o nosso Deus é Deus de paz. Ele não é Deus de confusão. Enquanto eu servir, quando a instituição, quando o sistema se tornou muito maior no meu coração do que a igreja de Cristo, foi onde eu me perdi. Foi onde eu me adoeci. Foi onde meu casamento com Ares se esfriou. Foi onde eu não tinha mais tempo para minhas filhas. Foi onde eu me afastei do propósito de Deus, do maior projeto de Deus, a família. Só vamos ter uma igreja forte se a família for forte. Se a família enfraquecer, enfraquece a igreja, enfraquece a nação, enfraquece a escola. É isso que aconteceu aí. Tem uma pregação minha lá no YouTube que é descortinando as tramas do inimigo. Foi algo que eu vivi na minha vida, que Deus mostrou para mim aquilo que eu estava fazendo. O que é esse descortinar foi para mim? Enquanto eu me distraí com muita coisa na igreja, com muito serviço, com muito ativismo, o diabo foi destruindo minha casa. A minha devoção a Deus não estava transformando meus relacionamentos, pelo contrário. E outra coisa, queridos, grave. Como eu era menina do serviço da igreja, eu cresci muito. Eu liderei muitas coisas. Eu estive em quase todas as funções da igreja. Eu pensava que Deus se agradava pelo muito serviço. E isso é automático. O Ares já tinha uma visão mais avançada do que a minha. Só que na minha visão, o Ares não crescia. Na minha visão, o Ares não era espiritual. Sem eu perceber, não era a minha intenção, mas o meu crescimento desorganizado, fora do projeto de Deus na minha vida, hostilizou o Ares. O Ares se sentiu acuado. O Ares se sentia menos crente. O olhar da igreja para nós dois era esse olhar. Eu lá em cima, o Ares lá embaixo. Mas eu nunca fui submissa. Eu estava debaixo da autoridade do Ariston. Só que o meu frenesi com os ministérios, com as atividades, fez com que o meu casamento adoecesse por causa disso. Eu não tinha tempo, meu marido, não tinha tempo, minhas filhas. Queridos, eu não tinha tempo para Deus. Precisa levantar a mão, não? Alguém se identifica? Precisa levantar a mão, não. Isso é um paradoxo que a gente vive na nossa vida sem perceber. E naquela igreja, tudo era obra. A obra de Deus em primeiro lugar. Tem que estar a obra em primeiro lugar. Só que a obra em primeiro lugar, olha a escravidão. Quando você vai se condicionando a uma ditadura de pensamento, seja qual for, aquilo vai formando uma condição na sua mente. Eu fui condicionada a entender que obra era tudo que se fazia dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque essa era a palavra, esse era o jargão. A obra tem que estar em primeiro lugar. Que se dane marido, que se dane filhos, que se dane família. Mas era isso. Se você coloca Deus em primeiro lugar, então a obra tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Que obra? Um dia, Deus me tirou a função que eu mais idolatrava. Essas coisas foram descortinadas depois, queridos. Eu estou falando isso com vocês já aqui, curada. Mas é doloroso você perder uma função que você tanto ama. Aquela que te dá mais status, mas você não percebe isso. A gente se auto-sabota. Não, eu não me preocupo com isso não. Mas a sua natureza, ela é perversa. Seus olhos são maus, meus olhos são maus. Querendo ou não, a vaidade, nossa, aflora quando você é colocado em algo de muito destaque. E o Senhor tirou, foi Deus que tirou. Eu quase morri. Quebra um ídolo para você ver, tira o ídolo do seu coração. Tira de você a sua idolatria. Você está
doido, você morre. Você não consegue viver. É assim que eu fiquei. Pastor, o que eu fiz? Qual foi o meu pecado? O religioso é assim, não peca. O que eu fiz para perder essa função? Isso é presunção, queridos. A presunção do acerto. Na presunção do acerto, nós achamos que Deus está aprovando tudo que a gente faz. Aí o pastor foi falar assim, amor, está querendo me encerrar? A gente já sabe como é que funciona, né? Mas está indo para o encerramento já. É tanta coisa para falar para vocês, queridos. Só que o pastor viu o meu desespero. Falou assim, minha filha, vou orar por você. Quando ele foi orar por mim, o Senhor falou assim, filha, você não vai entender agora o que eu faço. Mas eu faço isso para o seu bem. Mas eu te darei um sonho ainda nessa semana. Fui para casa ainda pensando o que eu fiz de errado, onde eu errei. Porque orgulhoso não pode errar. Gente, eu não sabia que eu era tão presunçosa, tão orgulhosa, tão vaidosa, tão idólatra. Que maravilhoso Deus colocar, incidir a luz dele em nós. Meu Deus, quantas curas. O câncer no meu cérebro foi se tornando insignificante. Diante de tantos cânceres na minha alma. Somos cancerosos, queridos. E quando recebemos a notícia de um câncer físico, entramos em desespero. Mas quando o Espírito Santo vem trazendo os cânceres dentro de nós nos escondemos. Os cânceres dentro de nós afetam a nossa alma. A nossa alma é eterna. O corpo não. O nosso físico, a doença pode dar cabo dele. Mas nós teremos um corpo glorificado. Sem morte, sem dor. Agora a alma não. A alma é você. Deus quer nos curar. Temos que ser curados. Porque o propósito do nosso Pai é transformar você em imagem e semelhança dele. É isso que ele quer fazer. O sonho veio. 3 dias depois. Foi tão pequeno, tão simples e tão perturbador. No sonho eu vi a mão de Deus, a mão dele, se inclinando na minha frente, me parando. E colocava algo na minha frente e falava assim, eu quero a minha obra em primeiro lugar. Irmãos, por 14 anos, eu coloquei a obra em primeiro lugar. E Deus vai me falar que Ele quer a obra dele. Surtei, pastora. Surtei. Até entender que a obra dele é a obra do Espírito Santo. É a obra que o Espírito Santo faz em nós. Nos transformando, nos curando e através de nós, curando o outro. Essa obra que começa em nós e vai através de nós. Deus não quer ser Deus fora e a nosso favor. Deus é nosso Pai dentro e através. É essa obra que o Espírito Santo está fazendo. Não é o seu serviço e no direito pelo serviço prestado você achar que tem até crédito com Deus para receber alguma coisa em troca. Quando somos curados dessa forma, nós estamos prontos para liderar em amor, nós estamos prontos para servir em amor, nós estamos prontos para sermos liderados em amor. Porque tudo vai convergir numa coisa só, para a glória de Deus. Não mais para a sua vanglória, não mais para a sua vaidade, não mais para o seu ego. Isso tudo, querido, é para você rever a quem você está servindo. Servindo a quem? Esse texto é muito profundo. Não vou conseguir trabalhar ele. Deixa eu avançar só mais um pouquinho. Depois de 2 meses desse sonho, veio o câncer. O câncer foi o mecanismo que Deus usou para trazer cura para a minha vida. Que foi através dos cânceres, dos processos de dor, de sofrimento, de sentença de morte, de tudo que eu vivi, que veio trazendo a cura. Deus forçou o bem na minha vida através de um câncer. Por isso que eu falo, o câncer trouxe cura. O câncer foi o mecanismo de Deus para curar minha alma. Ele está no meu cérebro, tenho dor 24 horas, lido com dor há 15 anos, a dor é o meu espinho na carne. Mas eu estou curada, porque meu cérebro não está no câncer mais.
A minha fé está curada, a minha alma está curada, mas curada sim, um processo de cura. Sabe porque quando nós vamos estar prontos? Quando estivermos prontos, o nosso Pai nos coloca, pega o vaso e coloca na prateleira. Nós vamos ser trabalhados, querido, até o fim da nossa vida. Nós vamos ser transformados até o fim da nossa vida. Então, seja qual for a sua liderança, qual for a sua função, na obra de Cristo, a missão do Pai na sua vida é uma só: que você seja filho, que você seja filha. Ali naquela liderança há uma filha de Deus. Eu posso ver Cristo nela. Ali naquela liderança há um filho de Deus. Eu posso ver Cristo nele. Aqui nessa liderança há uma filha de Deus, um filho de Deus, porque eu posso ver Cristo nele. Aí é uma igreja saudável. Uma igreja que está pronta para ser relevante lá fora. Ser curada. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Servir a Deus gera provações, lágrimas e ciladas. Você está pronto para servir a Deus? O custo é alto. Renúncia. Abrir mão de tudo. E a última coisa que nós queremos abrir mão foi a que fez Adão virar as costas para Deus. A autonomia da nossa vida. A idolatria do seu coração. Que muitas vezes nós não estamos servindo a Deus e nem a igreja. Estamos servindo a nós mesmos. A nós mesmos. Seja liberto de você mesmo, querido. Que o Senhor venha nos livrar de nós mesmos. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ele era um apóstolo que falava tanto para público, multidão, mas também ele ia de casa em casa. Não tem nada melhor do que a mesa, queridos. De mesa em mesa nós somos curados. Eu e Arson falamos que a nossa pregação começa quando termina aqui. Nós vamos para a mesa. Para a mesa de alguém. Para a nossa mesa. A cura na mesa. Eu não vou seguir não, eu vou encerrar. Ele é maravilhoso esse texto, queridos. Até o final dele, ele é muito profundo. Mas eu creio que até aqui, o que o Senhor quis falar com a igreja, ele entregou. Eu quero encerrar só com uma coisa. Quando Deus foi libertar o povo hebreu do Egito, ele não marcou um culto de libertação. Ele não mandou o povo juntar todo lá numa área bem grande para fazer um culto de libertação. O que o nosso Deus é, ele se revela desde o começo. Ele é um pai de família. Ele é um Deus família. Ele marcou um jantar de libertação. E ordenou que o cordeiro estivesse à mesa. E o sangue nos umbrais das portas. Porque onde há o cordeiro, aonde há o governo de Cristo, na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na conduta da sua vida, onde o cordeiro de Cristo está, aonde Deus está, o anjo da morte pode passar lá fora. Ele está exterminando lá fora. Mas dentro de uma casa que Cristo governa, ele não pode entrar. Então, fortaleça a família. Se o seu ministério, se a sua liderança está desintegrando a sua família por algum motivo, hoje, em nome de Jesus, peça perdão um para o outro. Se for casal, peça perdão um para o outro. Eu fui descobrir depois, amados, que o Ars era muito mais crente que eu. Eu fui descobrir que o meu marido era muito mais espiritual do que eu. E Deus, gente, Deus me moeu. Deus me moeu. O quanto o Ars sofreu calado. O quanto a igreja olhou para ele atravessado. Se não é, ele fala que eu dedei ele para o diabo. Quando o dia que eu falei que só existe agenda e ministério e eu pregando, porque ele está. Porque muitas vezes eu desci as escadas da nossa casa chorando para não vir. Eu tive que aprender que o melhor lugar da minha vida não é mais a minha casa, mas é no centro da vontade de Deus. Mas ele estava pronto. Sempre esteve pronto.
Querido, ele sempre esteve pronto. Eu nunca vi isso. Porque o meu crescimento religioso apagou ele. Aí eu pedi perdão para ele. Amor, me perdoa. Me perdoa. Então, amados, fortaleça a casa de vocês. Fortaleça o casamento de vocês. Muita gente acha que o Asa não faz nada. Eles perguntam assim, o que você faz no ministério? Eu acho tão engraçada essa pergunta. Ele é o ministério. Mas porque ele está nos bastidores. Mas o meu sacerdote é ele. O profeta da minha casa é ele. O pastor da minha casa é ele. Eu não faço nada sem ele. Assim é a pastora Dênia, assim é o pastor Ronaldo, assim é a pastora Nara, pastor José Ronaldo. Às vezes um vai destacar mais que o outro, mas isso não quer dizer que a casa está em disfunção. Às vezes um é fleumático, o outro é colérico. Às vezes um é sanguíneo, o outro é melancólico. E Deus trabalha com todos, em cada temperamento, em cada personalidade. Deus me colocou à frente e colocou o Asa para sustentar. Ele abriu mão do ministério de louvor, 30 anos como músico, por causa do ministério da palavra. Para estar junto. Que essa obra acontecesse. E assim, às vezes, um tem renunciado para que o outro faça. Avance com a obra de Cristo. Isso não tem nada a ver com o serviço prestado. Que essa mentalidade escrava do direito pelo serviço prestado venha a ser destruída na nossa mente. Porque essa mente é luciferiana. Quem achou que tinha direito pelo serviço prestado foi Lúcifer. Quem achou que tinha direito porque ele era o ente mais perto do poder de Deus, era ele. Ele conhecia o Deus de fora. Ele conhecia o Deus patrão. Ele conhecia o Deus do poder e era o chefe dele. Ele era o sinete da perfeição do céu. O ente mais perto do poder, mas não próximo. Ele não conhecia o Deus de dentro. O Deus triuno. O Deus que partilhava com o Filho e com o Espírito Santo a natureza e a identidade. Ele não conhecia. Ele era o sinete da perfeição. Ele era o cara do serviço. Então eu conjecturando, eu imagino, quando Deus revelou que o plano dele era abrir essa trindade para mais alguém, foi nessa hora que viu o comércio no coração dele. Esse cara sou eu. Por quê? Pelo serviço prestado. Só que Deus não escolhe pelo serviço. Ele escolhe pelo relacionamento. É pela relação. Em toda a história, nós vamos ver Deus escolhendo pela relação. Abraão teve 2 filhos. Um era o primogênito. O mais velho tinha o direito. Ele escolheu da promessa. Jacó tinha 2 filhos. Isaac tinha 2 filhos. Jacó e Esaú. Esaú era o garoto do serviço. Deus escolheu Jacó. O filho do relacionamento. Jacó tinha 12 filhos. Você está achando que a família de 2 filhos dá problema, né? Não, Jacó tinha 12 filhos. 10 eram do serviço. Um era pequenininho, Benjamim. E José ficava desfilando em casa com a túnica nova. Deus escolheu José. Então a gente vai achar que isso é coisa do Antigo Testamento. Então vamos lá para o Novo. Lázaro tinha 2 irmãs. Marta e Maria. Quem era do serviço? Quem Jesus aprovou? A do relacionamento. O pai tinha 2 filhos. O pródigo e o filho que ficou em casa. O filho do serviço ficou em casa. Com a mente de bode. Bodado. O Senhor não me deu nem um cabrito. É mente de bode. Mente de serviço é mente de bode, não é mente de ovelha. Estou aqui o tempo todo, o Senhor não me deu nem um cabrito. Mas tudo que eu tenho é seu. Você não percebeu isso até agora? Que você é herdeiro de todas as coisas? Quem serve a Deus pelo serviço, pelo direito do serviço prestado? Deus não é por esse critério que Ele escolhe. É pela relação. Ele quer se relacionar com você. Nós vamos chegar no céu, não vamos lá chegar no céu e o galardão vai ser distribuído, a gente pensa que são mansões, né? Eu já penso diferente. O nosso Pai vai